Opa galera, beleza? Meu nome é Vinícius Borges e você já traçou as suas metas de 2026? A gente já está na primeira semana completa de 2026, no espírito de ano novo, vida nova. A gente quer largar para trás os nossos hábitos ruins, cultivar melhor os nossos hábitos bons para fazer desse ano um ano produtivo, um ano melhor que o ano passado. Só que na verdade, cara, eu duvido que você tenha encaminhado o seu começo de ano para isso. Eu duvido mesmo que a maior parte das pessoas que está me assistindo, um ou outro deve ter feito isso, mas a maior parte das pessoas que está me assistindo não está traçando um novo rumo para 2026 e vai ter a tendência de cometer talvez os mesmos erros ou não superar tão bem os erros que o ano passado. E essa é a dura realidade. Eu estou gravando esse vídeo aqui na primeira segunda-feira do ano e, cara, eu estava na academia aqui hoje mais cedo e estava lotado de pessoas que no ano passado não foram tão bem, não conseguiram ter um bom desempenho e esse ano, movido por esse espírito de vida nova, de ano novo, entraram para a academia. Mas a dura realidade é que pouquíssima gente desses que entraram aqui na minha academia vão estar aqui em fevereiro, vão estar aqui em março. Em abril, a maior parte da galera já vai estar fora. E no contexto vestibular, acontece uma coisa muito similar. Todo mundo agora quer fazer desse ano de 2026 um novo ano para ter metas mais agressivas, para conseguir ter um bom desempenho. Só que, na verdade, as coisas não são tão boas assim, porque vai exigir da sua parte, e para qualquer meta que você for traçar que vai romper com seus hábitos antigos, vai exigir um esforço ativo, brutal da sua parte, como exige de mim quando eu quero fazer novos desafios. Então, por exemplo, se você quer romper com o seu estudo de forma ineficiente do ano passado, de 2025 para 2026, vai exigir um planejamento, vai existir uma adaptação que vai tirar muito da zona de conforto. É um esforço ativo, é como se fosse a bomba de sódio e potássio tendo que ativamente colocar potássio para dentro da célula e tirar sódio. É uma coisa que vai trazer muitas dificuldades. Então, a maior parte das pessoas que estão me assistindo aqui pode ter certeza, não encaminhou o estudo para mudar. Eu acompanho algumas pessoas que fazem postagens em relação aos estudos, acompanho algumas pessoas que já conversaram comigo aqui nos comentários, já conversaram comigo lá no Instagram, @mentorviniciusborges, e a maior parte das pessoas está com muito ímpeto de começar de fato o ano. Só que quando vai ver o que a pessoa está fazendo de fato, não vai mudar muito a situação. Tem muita gente já começando a estudar novamente, pegando o mesmo cronograma do cursinho e falando, bom, agora vai, agora eu vou seguir isso aqui perfeitamente, aquele cronograma genérico, aquelas metas que, assim, são aleatórias, são para todo mundo e não são feitas para você. E vai começar a seguir com muita determinação, mas o resultado vai ser o mesmo dos anos anteriores. Então, o principal que eu quero passar para você aqui é que qualquer mudança brusca, qualquer mudança de impacto real no seu estudo, ela vai trazer consigo uma adaptação muito forte que vai ser difícil para você em certa escala. O que você precisa de fato mudar para o próximo ano, se você não percebeu isso, eu macetei você de conteúdo aqui ao longo de 2025, dizendo exatamente isso, o que realmente faz com que o seu estudo tenha um salto, de você ser um estudante até que bom, mas insuficiente para ser aprovado, que fica batendo na trave, para você ser um cara que vai ser aprovado com tranquilidade, é você ter um estudo individual. Isso é o fundamental. Se você aplicar os princípios de ter um estudo individual, você consegue deslanchar ao longo de 2026. Porém, você, assim como eu, assim como todo mundo, ao longo de uma parte da vida, esteve acostumado a fazer um estudo genérico. O que é o estudo genérico? É aquele estudo que é feito para todos e não para você exatamente. Então, na escola, por exemplo, a gente tem um estudo genérico. Você vai às aulas, você faz as mesmas tarefas que todo mundo, você tem as mesmas aulas com o mesmo cronograma que todo mundo e você é submetido às mesmas atividades. Isso aí é um negócio que te deixa até em um certo bom nível, você consegue aprender, não vou dizer aqui que é um método terrível, mas isso te traz limitações. Você não consegue despontar muito, você não consegue ser o top 1 de 1000 pessoas, que é o suficiente para passar uma medicina na USP, uma medicina na FRJ, por exemplo. Você não consegue dessa forma. Então, quanto antes você romper com esse método de estudo genérico, que é empurrado para você na escola, no cursinho presencial, até mesmo no cursinho online, com esses cronogramas aleatórios, quanto antes você romper, você consegue ter um melhor desempenho no longo prazo. Só que, cara, eu vou ter que ser bem sincero com você, essa ruptura é difícil, eu vou ser bem sincero com você. Quando eu estava na minha escola, lá no ensino médio, o Colune, é a melhor escola pública do país, tem um vestibulinho para você entrar, um processo seletivo, é só cabeça que entra no colégio. No primeiro ano, cara, foi 2019, meu primeiro ano do ensino médio, e lá eu estava num esquema de estudo genérico que, cara, tava me prendendo muito, porque a estrutura que foi criada ali me recompensava por ter um estudo genérico. Eu e os meus colegas, inclusive o Pedro Vitor, o Ramondino brasileiro que gravava comigo aqui há alguns dias atrás fazendo as provas, foi lá em São Paulo fazer as provas comigo, eu
ele e uns outros amigos que a gente era muito competitivo na escola. Então a gente ficava competindo com o outro em termos de nota, quem tirava a maior nota. E a gente ficava sempre vendo com os mínimos detalhes ali a aula, com o único objetivo de tirar notas boas. E isso, cara, era um esquema que recompensava a gente, colocava a gente numa competição sadia, a gente gostava disso. Só que no longo prazo era péssimo. Se a gente fosse fazer uma prova de vestibular ali no primeiro ano, a gente ia tomar um ferro danado, porque o nosso foco era sempre ficar nas aulinhas ali e repetindo o esquema para tirar uma nota boa na prova. E vou ser bem sincero com você, cara, se não fosse a pandemia estourando em 2020, 2021, que me obrigou a ir para casa e meio que largar um pouco o apego que eu tinha a esse esquema da escola e criar um estudo individual, se não fosse isso, muito provavelmente eu não teria passado em medicina na USP pela primeira vez com 17 anos, direto do terceiro ano do ensino médio. Isso não teria acontecido, porque meio que a pandemia me forçou a ter um estudo muito individual e criar estratégias de planejamento, de profissionalismo no estudo, que a escola nunca vai te entregar, que o cursinho online nunca vai te entregar, porque não é a missão deles. A missão deles é te empurrar conteúdo o máximo possível para que você consiga ficar ali, dar mais dinheiro para eles e assim continuar com o seu estudo genérico, que 90% das pessoas vai ter. É até uma questão de você pensar assim, com um raciocínio um pouco mais sociológico. No seu cursinho, tem cursinho aí que tem mais de 100 mil pessoas inscritas. 100 mil, 30 mil, 20 mil. E lá eles botam um cronograma para todo mundo seguir. Aí você pensa, se é só seguir o cronograma, são 100 mil pessoas no meu cursinho e são 5 mil vagas de medicina. Como que a conta fecha? Como que é só seguir o cronograma, 100 mil pessoas vão seguir e 5 mil vão ser aprovadas? Na verdade, essas 5 mil que vão ser aprovadas vão ser aquelas que justamente quebrarem um pouco desse apego a o que o cursinho, os métodos genéricos te empurram para fazer e ter a coragem de tomar um estudo individual, beleza? É dessa forma que você vai fazer. E, na verdade, isso serve para qualquer meta que você tenha de longo prazo no seu ano. Eu, por exemplo, nesse ano de 2025, eu tinha como meta ficar mais robusto na academia, com minha rotina alimentar, ser mais frequente na academia. Eu vou ser bem sincero para vocês, esse ano eu fracassei miseravelmente nisso, porque, cara, eu sou um cara muito competitivo e com o meu trabalho aqui, com a preparação para o vestibular de todos os meus alunos de mentoria, eu coloquei muito em primeiro plano o meu trabalho, a aprovação dos meus alunos, e coloquei de lado completamente a academia. Inclusive, nessa época final aí, de reta final, que a gente tinha muitos vestibulares para fazer, muitos alunos de mentoria aqui com vários planos diferentes, cada um individual para sua prova. Por exemplo, o Arthur, que foi aprovado em medicina, primeiro lugar de ampla concorrência da UESB. Então o trabalho estava intenso, cara. E eu, não foi por causa também só do trabalho, eu reconheço que teve um pouco de desleixo da minha parte. Cara, eu meio que larguei a academia por completo. Tinha dia que eu acordava assim, 7h30, 7 da manhã, não queria nem saber de tomar café e ia direto trabalhar. Era assim, minha motivação principal, eu estava muito doido com isso, até tô. Eu gosto muito do meu trabalho, de ajudar meus alunos, só que eu acabei deixando minha rotina alimentar de lado. Tinha dia que eu fazia 2 refeições por dia. E até o Pedro Vitor lá, que estava comigo, ele tem uma rotina de dieta bem regrada. Até mesmo ele, naqueles dias, estava ficando um pouco para trás. A gente, estava comendo uma hamburgada danada. E eu reconheço que isso foi falha de organização da minha parte. E para esse ano, cara, eu já sei que eu comecei meio que com... Não vou falar com o pé de esquerdo, com o pé direito, porque isso aí dá uma polêmica danada. Mas eu já comecei meio errado, porque eu tava, com família aqui, festa de fim de ano. Já comecei não seguindo a rotina que eu tinha planejado. Então eu já vou dar um toque lá no Pedro Vitor, a gente vai fazer um esquema de eu ajudar ele com a preparação pro vestibular, ele vai me ajudar com a academia, que o cara é um monstro, velho. Aquele cara ali é um cara absurdo em termos de físico, de academia, admiro demais ele, treina que nem um cavalo. Eu vou pedir umas ajudas dele, mas eu tenho a ciência, cara, que se eu fizer o padrão, se eu resumir a minha situação de academia, ou talvez você resumir a sua situação de vestibular a esforço, não vai dar certo, cara, não vai dar certo. Porque você precisa de uma mudança de paradigma. Eu preciso de ter uma rotina fixa ali alimentar para seguir que nem soldado. E você precisa ter inteligência para definir o seu estudo individual. Aqui na mentoria a gente traça um plano estratégico para cada um dos alunos, de forma que a gente consegue reduzir a preparação do aluno para o esforço, porque aí ele tem metas diárias. Só que se você não tem o seu planejamento estratégico definido, se você não sabe o que você vai fazer em cada um dos dias, se você não mapeou de forma profissional as estratégias que você vai ter que seguir ao longo do ano para quebrar com o seu estudo genérico, aí não é só uma questão de esforço, porque você pode jogar esforço que for para seguir o cronograma genérico do seu cursinho, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, a mensagem que eu quero passar para você aqui de fato, ano novo, vida nova, você tem a possibilidade de recomeçar. É bom que todo ano traz essa possibilidade. O vestibular tá aí todo ano, tem concurso, por exemplo, concurso público. Eu tenho uma galera que eu admiro, que faz preparação, que se prepara, acontece uma vez a cada 10 anos. Então, ano novo, vida nova, o vestibular te traz essa oportunidade de tentar a cada ano, seja grato por isso. Mas eu quero trazer para você essa ideia de que não basta só você se esforçar que nem um cavalo, começar achando que vai ser só uma questão de esforço,
reduzir isso a uma questão meramente de iniciativa. Claro que a iniciativa é muito importante, mas você precisa ter um estudo que seja mais direcionado, mais inteligente do que aquilo que você fez no ano passado e sair da zona de conforto, beleza? Essa é a principal mensagem. Espero que vocês tenham captado, podem contar comigo nessa. Eu tenho uma mentoria individual em que eu preparo os alunos com um plano individualizado para que eles possam pegar e seguir e aplicar sem ter dúvidas que talvez você tenha tido no ano passado de direcionamento, de estratégia. Essa é a principal razão pela qual a grande maior parte das pessoas não foi aprovada nesse ano. Foi falta de direcionamento, de estratégia. Você não precisa de mais 10, 15 cursinhos como você está pensando em assinar. Você precisa só manter o seu material e ter o direcionamento correto. Tem gente com o seu material que foi aprovado. Então, é ter a inteligência para você conseguir isso. Aqui na mentoria a gente trabalha de forma individual para que você tenha um plano centrado nas suas dificuldades com uma análise de dados estratégica, beleza? O link está aqui na descrição se você quer aproveitar de toda a minha experiência passando em medicina na USP, fazendo todos os vestibulares todo ano, porque a gente aqui não se acovarda. Você precisa clicar no link da descrição e saber como funciona. No mais é isso, grande abraço, até a próxima.